Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre liberdade. Quanta liberdade, especialmente econômica, falta no Brasil e como um aumento da liberdade econômica, mas também política, em de todos os âmbitos da vida humana, poderia melhorar a vida do brasileiro e melhorar a produtividade do Brasil como um todo. E para isso temos um convidado especial hoje aqui nos estúdios da BMC, o Wagner Lehnardt, que é diretor executivo do Instituto Millennium. Wagner, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Carlos, muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui com vocês, batendo esse papo, falando desse tema tão importante que é a liberdade. Então, fico muito feliz e tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí a nossa conversa. E especialmente porque hoje é 4 de julho, então é dia da independência dos Estados Unidos, então com certeza não tem data melhor, mais apropriada para falar disso. Vamos também conversar um pouquinho sobre esse paralelo entre independência brasileira e independência americana e o que a gente poderia aprender dos nossos vizinhos do norte. Mas Wagner, pergunta de rito para todos os meus convidados aqui na BMC, quem é o Wagner no mercado em um minuto? Bom, minha formação é em Direito, iniciei minha trajetória atuando na advocacia, fiz graduação em Direito, especialização, mestrado. Com o tempo eu fui caminhando mais para a gestão do que para a atuação na advocacia, então eu fui migrando para me tornar mais um executivo do que um advogado. Aí fiz MBA em gestão empresarial, também algumas formações nessa área. E hoje eu me considero muito mais um executivo do que um advogado de fato. Tive passagens pelo terceiro setor, passagens pela administração pública, na Prefeitura de São Paulo, no governo federal e no privado. Então atuei nas 3 esferas aí, público, privado e terceiro setor. E agora estou à frente do Instituto Millennium desde final de março, início de abril desse ano. Pois é, o presidente que veio antes de você, que é seu antecessor, ele veio aqui também na BMC, acabou de ser nomeado lá nos Estados Unidos por um cargo também de ser o líder, o presidente da instituição que reúne todos os think tanks liberais do mundo inteiro. Então fica aqui um abraço para o Diogo, que também foi nosso convidado, estava sentado alguns meses atrás aqui nessa cadeira. Mas vamos explicar para o nosso público quem que é, o que faz, aliás, o que faz o Instituto Millennium no Brasil, qual a importância do Instituto Millennium para a pesquisa e para o debate público brasileiro? O Millennium é um dos principais think tanks do Brasil, já tradicional nessa área. Ele trata de diversos temas relacionados à prosperidade, a como construir um país mais livre, mais justo, mais próspero. O foco é em políticas públicas, então a gente tem uma parte da nossa atuação trazer, do ponto de vista diário, artigos, entrevistas, análises de estudos, de gráficos, informações que impactam a política pública e que podem ajudar o nosso país a evoluir. E uma outra área que acaba envolvendo estudos mais profundos, projetos mais estruturados, mais robustos de análise de políticas públicas. A gente pega um determinado tema, aprofunda a análise e traz aí para o debate público, para a sociedade, ideias, sugestões, propostas para que a gente avance aí nas pautas prioritárias do país. Pois é, Wagner, então vamos analisar um pouco o contexto, a conjuntura momentânea nesse momento do Brasil. Tivemos um governo passado que era mais aberto a privatizações, a liberalizações, que conseguiu privatizar algumas empresas, grandes empresas estatais, por exemplo, a Eletrobras, partes de estatais, como por exemplo a BR Distribuidora, entre outras, e também levou adiante algumas medidas como a Lei de Liberdade Econômica, algumas micro-reformas em alguns setores que permitiram uma melhora de vários aspectos da vida econômica brasileira, e os indicadores internacionais também mostraram isso. Em 2022 o governo perdeu as eleições e o novo governo que tomou posse, o governo Lula, em 2023, é um governo que tem uma visão muito diferente do governo passado, o governo Bolsonaro, uma visão muito mais estatizante, contrário às privatizações, tentou até reverter algumas delas, não conseguiu no momento, mas está intervindo em várias empresas
já privatizadas, a Vale, por exemplo, tentando impor o CEO Guido Mantega, a própria Eletrobras, e na Petrobras, que é a maior estatal do Brasil, a maior empresa brasileira, também com uma intervenção direta até na decisão das políticas de preços. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, na sua opinião, e para onde estamos indo em termos de liberdade econômica, produtividade e, eventualmente, como desempenho na economia do Brasil como um todo? Acho que começando pela questão das estatais, né? É evidente que tem uma postura muito diferente entre os governos que se sucederam agora recentemente. Sob a gestão do ministro Paulo Guedes, a proposta e o modelo era de desinvestir, dentro do possível, privatizar as empresas estatais, no entendimento de que elas, na mão da iniciativa privada, acabam sendo muito mais produtivas, gerando muito mais resultado, mais eficiência, né? O Estado ele costuma não ser bom executor, então você fazer esse procedimento de privatização traz mais dinamismo para a economia, mais eficiência, evita que empresas estatais sejam utilizadas não para atingir a sua finalidade, né? De atender às demandas da população numa determinada prestação de serviço, num determinado produto, e não atenda aí interesses outros, né, políticos, enfim, corporativos. Então, de fato, teve uma mudança do nosso ponto de vista, né, de quem acredita numa economia mais livre, numa economia mais aberta, não é positivo. O interessante é que o país continuasse nessa esteira de privatizações, de concessões, de parcerias público-privadas, né? E aí você entra não só nos aspectos de empresas estatais, mas até em atividades que, mais das vezes no Brasil, são prestadas pelo público, mas podem muito bem ser prestadas pelo privado e em muitas oportunidades, especialmente dependendo da modelagem, da maneira de você fazer a contratualização de uma maneira muito mais eficiente. Isso envolve saúde, envolve educação, envolve cultura. Então, esse modelo de você acreditar que a execução das atividades, sejam elas atividades eminentemente privadas ou de mercado, sejam elas atividades até mesmo com finalidade pública, que sejam executadas pelo privado, faz muito sentido, é muito moderna. Diversos países estão experimentando modelos semelhantes. Então, acho que a gente perde uma oportunidade de não avançar nessa pauta, né? É claro que esse tema de privatizações não é um tema só do governo federal. O governo federal é um grande acionista aí de empresas, mas a gente tem também empresas estatais, né, em estados, em municípios, e a gente tem movimentos importantes de privatização acontecendo em alguns estados, né? O Rio Grande do Sul, na legislatura passada, fez um movimento bastante agressivo nesse sentido, privatizando o CE, as empresas de energia elétrica, né, Corsã, que é de saneamento básico, Sulgás, de gás. Então, foi feito um movimento importante lá de privatização. Aqui em São Paulo agora se discutindo a questão da Sabesp, é um avanço importante também. Então, esse tema é um tema que teve uma virada, né, em virtude dos governos, mas o lado positivo disso é que a população entendeu a importância e não resiste ou não faz óbice a esses movimentos de privatização. Se você voltar 20 anos atrás, era quase uma palavra proibida, uma pauta proibida. O político que levantasse isso acabava recebendo críticas, impopularidade, enfim. Hoje não. Eu dei o exemplo do Rio Grande do Sul, essas privatizações foram feitas no Rio Grande do Sul e, assim, quase nada de resistência, quase nada. A Assembleia Legislativa aprovou com tranquilidade, a população aceitou também e não fez nenhum tipo de objeção ao processo. O que você teve, como naturalmente acontece, é a resistência das corporações envolvidas, dos sindicatos envolvidos. Mas tirando isso,
a população hoje no Brasil tem muita maturidade para discutir o tema privatização, né? Então esse eu acho que é o lado positivo dessa temática, né? Pois é, interessante esse ponto. Vamos então iniciando com as polêmicas. Então, a gente viu, se 20 anos atrás, nas eleições entre o Lula e o Alckmin, que hoje são presidente e vice-presidente, ou então o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foi obrigado a ir a público com um boné com todos os logos das estatais brasileiras, o macacão também com todos os logos das estatais, que na época era muito mais, inclusive, do que hoje, para não perder votos, e era em tese o candidato da centro-direita, né, na época. E hoje temos uma população que demanda, que pede para privatizações, que vota para partidos onde a principal bandeira é privatizar tudo ou privatizável. Você acha que a população brasileira se tornou liberal? Ou seja, o liberalismo ficou cada vez mais enraizado, cada vez mais, né, dentro do próprio ânimo, da própria cultura do brasileiro? Ou simplesmente os brasileiros sempre foram liberais e somente agora, com as redes sociais, perceberam que, de fato, há muitos como eles, não tendo mais o vínculo, né, da mídia tradicional, e estão começando a expressar isso cada vez mais forte nas urnas? Eu acredito que o liberalismo é muito mais presente do que a gente imaginava na vida dos brasileiros, assim, e que um percentual bastante expressivo da população tem aderência e abertura para as ideias de liberdade. O que acontece muitas vezes é que essas ideias não são bem comunicadas, ou a construção dos argumentos, eles não são facilitados, até por muito tempo que nós tivemos aí de uma predominância no meio educacional, intelectual, de ideias que criticavam muito o liberalismo, né? Eu mesmo lembro, quando era jovem, estava na escola ainda e recebendo, né, as aulas de história, geografia, enfim. Intuitivamente, muito do que o professor trazia não fazia muito sentido. Eu costumava levantar a mão, questionar, mas professor, não parece fazer muito sentido, tem essa referência histórica aqui, tem esse livro que eu li um tempo atrás, enfim. Mas eu não tinha acesso à época, eu estou falando quando eu tinha uns 15, 16 anos, de literatura liberal, né? De pensadores liberais, de pessoas que traziam e estruturavam o conceito de liberdade. É evidente que você tinha pessoas no Brasil tratando desse tema, né? O Roberto Campos é um grande referencial e trazia essas ideias com muita força. Lá na minha cidade natal, Porto Alegre, eu nasci em 1982, em 1984 foi fundado o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que organiza o Fórum da Liberdade, que é o maior evento liberal do Brasil hoje. Então, em 84 já juntou um grupo ali de jovens para debater essas ideias, mas ainda chegava muito em grupos fechados, pequenos grupos, a literatura vinha de fora, muitas vezes não tinha traduções do português, ou não tinha autores escrevendo em português a respeito. Eu fui começar a me familiarizar quando participei pela primeira vez do Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Eu estava com 16 para 17 anos. Aí eu vi, puxa, tem uma fundamentação teórica por trás daquilo que instintivamente já fazia sentido para mim. E aí depois disso, claro, até o movimento liberal foi crescendo depois dos anos 2000, 2010, ganhando mais força, ganhando mais defensores, essas ideias vindas dos Estados Unidos, da Europa, também ganhando mais divulgação, mais livros traduzidos, né? Mais pessoas defendendo isso no debate público. Em determinado momento não tinha nenhum político que trazia as ideias de liberdade com clareza ou se declarava abertamente liberal. Passado algum tempo, isso foi amadurecendo e hoje a gente tem um grupo de políticos que se declaram abertamente liberais, que defendem pautas liberais com robustez. Então, eu acho que ao longo dos últimos 30 anos teve uma evolução muito grande na divulgação e na ampliação do conhecimento do que é o liberalismo, do que é a defesa das ideias de liberdade. É evidente que tem um campo enorme para avançar. E aí eu trouxe esse exemplo pessoal meu, porque eu acredito que, como esse meu exemplo, tem diversas outras pessoas, um grupo muito grande de pessoas no Brasil que intuitivamente
E aí não falo só de pessoas em classes sociais mais bem posicionadas, mas também no trabalhador que está no dia a dia lutando ali para conquistar o seu espaço, para conquistar a sua dignidade, a manutenção da sua família, né, de realizar seus sonhos. Eu tenho certeza, uma abertura muito grande para as ideias de liberdade no Brasil, e cada vez que as pessoas conhecem melhor, que se familiarizam mais com as ideias, a tendência é cada vez elas crescerem mais. Pois é, até aquela pesquisa recente, nem tão recente assim, já passaram alguns anos, da Fundação Perseu Abrão, né, do PT, que mostra como as periferias são as áreas mais liberais nas grandes cidades, especialmente aqui em São Paulo, ou seja, é a população com a renda mais baixa que acaba sendo mais interessada, né, nas ideias, porque quer emergir, quer uma prosperidade que o liberalismo consegue dar graças a tudo aquilo que a gente já falou e vai falar ainda mais. Mas é interessante essa questão, Wagner, porque dois pontos. Primeiro, no mundo inteiro estamos vendo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, uma retração das ideias liberais, pelo menos clássicas. Até a própria direita, que tradicionalmente deveria representar o liberalismo tradicional, deveria representar as ideias liberais, acaba se tornando uma direita cada vez mais estatizante, uma direita cada vez mais protecionista, uma direita intervencionista na economia, uma direita que quer criar corporativista muitas vezes, contrária a liberalizações muito básicas, pensando na França, na Itália, onde é proibido até Uber, né? Então, você está vendo, agora nos Estados Unidos, o próprio Trump, ele não faz parte de uma direita liberal tradicional. Como se fala nos Estados Unidos, ele é pro-business, mas não é pro-market, né? É a favor dos negócios, das empresas, mas não é a favor do mercado. Então, o que você está vendo? Qual que é, na sua opinião, o debate que está acontecendo a nível internacional sobre esse aspecto? Os que deveriam ser os arautos do liberalismo tradicional estão se tornando cada vez mais estatizantes, e por que isso está acontecendo? E para quem vai passar o bastão da defesa da liberdade? Essa é uma pergunta extremamente importante, especialmente quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, que sempre foi o farol da liberdade do mundo, pelo menos dos últimos 300 anos. E a gente vê o governo americano cada vez mais avançando nas liberdades econômicas em especial, mas não só elas, né, porque o sistema de liberdades ele está vinculado, né? Então, quando você acaba entrando mais na liberdade econômica, você acaba entrando mais na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, e não é à toa que hoje mesmo os Estados Unidos, que tem uma tradição muito robusta, tanto na liberdade econômica quanto na liberdade de expressão, encontra situações em que as duas estão sendo, de certa forma, ameaçadas, né? E quando o grande farol da liberdade, o grande experimento social que o mundo já viu do ponto de vista de liberdade, de prosperidade econômica, começa a rever tudo aquilo que fez com que ele se tornasse a maior potência do mundo, e não só a maior potência do mundo, mas conseguisse construir uma sociedade de bem-estar, de prosperidade, onde as pessoas podem, né, ainda que não da mesma forma que há décadas atrás, ou no século quando foi criado os Estados Unidos, ainda podem viver suas vidas da maneira que entenderem mais adequada, né? Eu até, era um argumento que eu usava na faculdade quando debatia com colegas socialistas, né? Não, os argumentos, eu falei, quer saber por que o modelo de sociedade que eu defendo é superior ao modelo de sociedade que você defende? Porque no modelo de sociedade que eu defendo, você pode viver da maneira que você quiser. Se você quiser ter uma vida comunitária, compartilhar seus bens, compartilhar o fruto do seu trabalho, você pode muito bem estabelecer uma colônia num apartamento, numa cidade ou numa fazenda no interior e viver dessa forma. Ninguém vai te impedir de viver dessa forma. É uma opção sua, desde que seja voluntária. A minha sociedade aceita que você possa viver assim. Agora, se eu quiser viver da maneira que eu gostaria, na sociedade que você defende, ou no modelo de sociedade que você defende, eu não poderia. Não só não poderia, como provavelmente levaria um tiro na cabeça se tentasse defender em público. Então, aqui está muito evidente qual é a vantagem de um modelo de sociedade e de outro. Mas, então é muito preocupante quando a gente vê os Estados Unidos
perdendo as lições dos pais fundadores e de todos aqueles que construíram a nação americana, especialmente do ponto de vista de liberdade econômica. E esse é um fenômeno, como você comentou, não só acontece nos Estados Unidos, mas acontece na Europa também, o nacionalismo, a defesa da indústria nacional, enfim, uma série de outras pautas que acabam vindo à tona, muito sinal dos tempos, né, e de um medo que é comum também, porque isso é interessante, né? O ser humano, eu falei, a gente tem, e no Brasil eu acredito muito, uma propensão e uma intuição para a liberdade, mas ao mesmo tempo, especialmente em momentos de crise, o ser humano ele acaba ficando com medo, né, da competição, com medo do incerto, com medo do que pode acontecer e foge do seu controle, e acaba buscando algumas proteções para isso, né? E o Estado acaba sendo uma proteção. Então, o medo de perder o emprego, ou o medo da sua empresa perder competitividade por uma empresa de outro país, faz com que as pessoas muitas vezes procurem o governo para dizer não pode entrar com o seu produto aqui, ou não pode vir uma pessoa trabalhar aqui na posição que eu estou ocupando. Então essa tensão entre liberdade e medo, entre liberdade e segurança, é uma tensão que acompanha o ser humano, é da natureza humana, e é um ponto que a gente tem que lidar enquanto sociedade, ou cada uma das unidades sociais, né, cada um dos países tem que lidar. A grande verdade é que, e aí se você for pegar os índices internacionais que medem liberdade econômica, tem uma correlação muito forte entre liberdade econômica e renda per capita e indicadores sociais. Então, eu me recordo também, há muito tempo atrás, eu mesmo fiz eu peguei os índices de liberdade econômica do Fraser Institute e da Heritage Foundation, que são os dois principais hoje que existem, e correlacionei com diversas variáveis que medem a qualidade de vida, a prosperidade das nações, né? Então, IDH, indicadores relacionados à saúde, à educação, renda per capita, e é impressionante, assim, os países com maior liberdade econômica, a qualidade de vida tende a ser muito melhor, a renda per capita tende a ser muito melhor, e isso comparado com aqueles que são intermediários. Se você for comparar com aqueles que não têm, então a diferença é muito, muito maior. Claro, mas interessante, só terminar esse ponto, porque se de fato, como você falou, em momentos de crise as pessoas buscam proteção, buscam segurança, e o Estado é um dos fornecedores, né, ou pelo menos se oferece para fornecer segurança e proteção. Por outro lado, parte dessa situação se criou nos últimos 15, 20 anos, especialmente por causa de uma configuração da economia internacional que acabou criando uma deterioração nas condições de vida dos europeus, dos americanos, especialmente das camadas mais pobres, ou melhor, das camadas não qualificadas, né? A working class, as classes trabalhadoras começaram a ter salários muito mais baixos ou achatados em relação à inflação, por causa da delocalização de muitas empresas para mercados emergentes, como a China, o Vietnã, onde as produções eram mais baratas e eram exportadas para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, teve a concorrência desleal de muitas empresas chinesas, né, em comparação a empresas americanas, que também levaram à espionagem industrial, fechamento de plantas nos Estados Unidos ou na Europa, a própria Europa Oriental fazendo concorrência com a Europa Ocidental, um dumping social, ambiental, de legislação muito forte. Ou seja, o mercado que tinha que ser global, onde havia a livre circulação de capitais, mercadorias, eventualmente até pessoas, e tecnologias também, se tornou, na verdade, um mercado falsado, um mercado que está sendo turbado por concorrências desleais em vários âmbitos. Você não acha que a globalização traiu-se própria, isso provocou esta dúvida de milhões e milhões de pessoas mundo afora, se de fato a liberdade, a livre circulação de mercadorias, o liberalismo econômico como um todo é a resposta adequada, ou seja, não ter salvo o capitalismo dos capitalistas, né, evitar essas distorções, acabou levando a essa crise do liberalismo mundo afora? Recentemente eu estava relendo um livro, The Libertarian Mind, do David Boas. Inclusive, é importante fazer referência porque perdemos ele recentemente, né? Um grande expoente aí das ideias de liberdade.
infelizmente faleceu esse ano, e eu estava relendo esse livro dele e ele trata, dentre outros assuntos, dessa temática do crescimento econômico ou das condições de vida, especialmente nos países desenvolvidos, né? Dessa percepção de que as coisas não estavam andando na velocidade ou como deveriam do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida, especialmente dessa working class, né? Dessa classe trabalhadora. E o argumento que ele coloca sim, houve uma estagnação ou aquilo que vinha ao longo de décadas de crescimento, de prosperidade, de inserção de pessoas numa condição de vida mais vantajosa, de certa forma estagnou nas últimas décadas, e isso gerou uma série de descontentamentos, né? Mas o argumento dele é que isso aconteceu muito em função não da liberdade econômica, mas da falta dela. Que países que construíram uma grande sequência de prosperidade, como os Estados Unidos, a partir do momento que o governo ganhou um corpo que não tinha anteriormente, ou uma influência e uma participação na vida das pessoas que não tinha, especialmente ali no caso dos Estados Unidos, depois da década de 20, década de 30, 40, com o New Deal e depois com a Great Society, né, que é esse conceito do estado de bem-estar social americano. A estagnação, coincidentemente, vem durante esse período, né, que o Estado ele se agiganta, ele toma a posição, muitas vezes, da sociedade civil, das empresas, dos indivíduos, e aí vem essa estagnação e essa inconformidade com falta de oportunidades, falta de avanços na trajetória pessoal, na trajetória profissional. E é natural que isso aconteça, né? É evidente, as pessoas querem prosperar, elas querem ter oportunidades. O ponto aqui o grande causador disso é a liberdade ou é uma maior interferência do Estado? O ponto do David Boas é que é a maior interferência do Estado. Mas aí você traz um ponto que também é importante considerar, que é a competição internacional, muitas vezes em situações que não são as mais adequadas, ou que falseiam, que usam de estratagemas que não são aqueles que são os mais corretos ou que são aceitáveis numa economia aberta, numa economia em que os contratos são respeitados, em que a justiça prevalece, né? Então você também tem um desafio muito grande aqui, porque uma coisa como acontece a dinâmica de mercado num país que tem instituições sólidas, que tem um sistema judiciário que funciona, que os contratos são respeitados, que a propriedade é respeitada. Outra coisa é como funciona a competição entre um país que tem todas essas características e outro que não tem, né? Em que a propriedade é violada, que tem questões de propriedade intelectual, que os contratos muitas vezes não são respeitados. Então, a globalização ela tem um movimento muito positivo. Inclusive tem um livro famoso também, O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, que ele traz uma série de conceitos ali, inclusive a teoria Dell de prevenção de conflito, né, que ele fala que essa ampliação da globalização e do comércio internacional seria uma grande salvaguarda, inclusive do ponto de vista de guerra e paz, né? Então, países que têm fortes laços comerciais, é muito difícil que eles façam guerra entre si. Que é a velha frase do David Ricardo, que basicamente todo mundo conhece, né? Onde passam mercadorias, não passam tropas. Exatamente. Né? Então, você tem uma série de efeitos positivos da globalização e esse comércio global trouxe mais produtividade, barateou o acesso a produtos, a serviços, mas junto com ele também tem uma série de desafios, né? Como você bem colocou. E as coisas nunca são simples, né? Nunca são preto-branco ou uma solução, uma bala de prata vai resolver todos os problemas. Questões como essa são questões muito complexas e demandam uma reflexão, demandam ajustes, demandam aprofundamentos que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer, e esse é um dos problemas também. Pois é, mas isso também tem efeitos políticos, né? Especialmente nos Estados Unidos, que vai decidir o presidente ou confirmando Joe Biden ou com a vitória de Donald Trump esse ano. Vamos falar disso, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos para continuar o nosso BMC Talks. Hoje o tema é liberdade, então não saia daí porque voltamos já já.
E de volta para o nosso Talks. Hoje à noite o assunto é liberdade, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade como um todo. Temos aqui o nosso convidado especial de hoje, o Wagner Leonard, que é diretor executivo do Instituto Millennium. Wagner, a gente está falando agora dessa liberdade, entre aspas, traída, segundo alguns, né, no comércio internacional, nas relações de negócios internacionais que estão tendo repercussões políticas dentro dos vários países. O país mais importante do mundo, em termos econômicos, em termos militares, em termos políticos, são os Estados Unidos, que vão decidir esse ano quem será o novo inquilino da Casa Branca, ou se vão manter o atual inquilino da Casa Branca, ou seja, o presidente da República. O presidente americano, os dois candidatos, né, o Trump e o Biden, nenhum dos dois é um apaixonado por liberalismo econômico, pelo menos clássico. O Trump, especialmente, advoga para maior tarifas internacionais, maior proteção internacional em relação a mercadorias importadas, até impostos alfandegários punitivos em relação à China, em relação ao México e a outras economias emergentes. E também nenhum dos dois propõe reformas que possam liberalizar ainda mais o mercado interno dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, os dois tentam ou aumentar os salários de forma superior à inflação, até em termos reais, ou reduzir até, em alguns aspectos, os âmbitos de atividades econômicas das empresas americanas. Hoje é 4 de julho, né, dia da independência dos Estados Unidos. O que você está vendo para o próximo semestre e os próximos 4 anos nos Estados Unidos, dependendo de quem ganhar as eleições agora em novembro? Primeiro que de certa forma triste que é a maior potência do mundo e com um histórico tão importante na defesa das ideias de liberdade, na construção de uma sociedade aberta, se depare com uma decisão entre Trump e Biden. Os Estados Unidos já teve melhores momentos e melhores opções para a presidência da República. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, visitando alguns think tanks em Washington, e essa é uma conclusão compartilhada, assim, essa frustração dos dois maiores partidos oferecerem como opção para o eleitorado americano essas duas figuras políticas, né? Quando sabemos, assim, tem bons representantes nos quadros do Partido Republicano e do Partido Democrata, inclusive governadores estão fazendo bons trabalhos que poderiam muito bem ocupar essa posição de liderança em condições muito melhores e com perspectivas muito melhores para a sociedade americana. Mas, enfim, o processo deles levou, pelo menos hoje, né, essas duas opções. A gente não sabe, está tendo uma discussão muito grande nos Estados Unidos em relação à candidatura do Biden, especialmente depois do último debate, que realmente foi, de certa forma, constrangedora a maneira como ele estava se colocando para o público e a sua capacidade de reagir, de manter o debate vivo. Há muito se fala, né, nisso, daqui a pouco um estado de senilidade, enfim, alguns problemas de saúde que impedem ele de estar no seu máximo, na sua total capacidade, né, de ação. Então, acho que aqui as perspectivas, infelizmente, não são as melhores, né, dado esse quadro. Ainda assim, os Estados Unidos é um país que tem uma grande vantagem, que ele é uma federação ainda que não a federação que os pais fundadores sonharam. Ainda assim é uma federação muito forte, então os estados têm muita autonomia e aí você consegue ter fenômenos como o eleitor votar com os pés, né? Então fluxos migratórios internos de pessoas saindo de um estado que não está indo bem, indo para o estado que está melhor. E a gente vê muito claramente um fluxo migratório para estados como Texas e Flórida, né, que tem políticas republicanas mais abertas e focadas num mercado mais dinâmico, mais competitivo. Então, essa característica da Federação Americana é um grande valor e um grande trunfo que eles têm. Isso ainda existe, em que pese a União hoje seja muito maior do que ela foi pensada quando os pais fundadores fundaram os Estados Unidos em 4 de julho de 1776. O detalhe é que essas pessoas estão saindo de estados democratas, né, como a Califórnia, entre outros, o próprio Michigan, né, ou Nova York até, indo para morar em estados republicanos, né? E bastante emblemático dessa situação, eu tive
no mês passado na Brasil Week, em Nova York, participando do Gala Dinner que homenageia o Homem do Ano. A Câmara Brasil-Estados Unidos de Comércio faz essa homenagem, né? E aí é um evento muito importante, enfim. E o prefeito de Nova York fez uma fala, né? Foi até o jantar fazer uma fala para os brasileiros que estavam lá, então celebrando esse Gala Dinner. E chamou atenção porque ele é um prefeito democrata, né? Nova York é uma cidade conhecida pela sua pujança econômica, mas ele deu um recado que mostra justamente isso. Ele falou, olha, a gente é favorável a negócios, não vão para a Flórida, não vão para Miami, fiquem em Nova York. Nova York tem muito a oferecer. Então, assim, só o fato das pessoas estarem falando, ou de mesmo lideranças democratas estarem falando, não vão para os Estados Republicanos, a gente vai oferecer condições boas para você ficar em Nova York, já é um sinal de que a Flórida, o Texas estão fazendo um excelente trabalho e estão incomodando porque estão levando empresas, pessoas, boas mentes, boa força de trabalho para os seus estados, né? Então... Pois é interessante esse ponto, porque mesmo assim eles, então, evidentemente estão percebendo o problema, os democratas entendem que isso é um suicídio econômico para os estados, as cidades que eles administram, mas mesmo assim nada muda, porque na Flórida, né, por exemplo, na Califórnia, temos essas leis, por exemplo, que proíbem a prisão para quem roubar até $950, e a gente viu uma explosão da criminalidade na Califórnia, mas isso já faz alguns anos, não é uma coisa recente, já é comprovado que essa lei aumentou a impunidade e a explosão da criminalidade. E em Nova York temos também uma gestão de segurança pública muito complicada, tem uma gestão urbana também muito complexa que acaba inibindo até muitas vezes atividades econômicas, até construção de novos prédios em alguns momentos, etc. E temos também um eleitorado que nessas cidades continua, nesses distritos, né, continua elegendo candidatos do Partido Democrata extremistas. Nova York, se não me engano, Brooklyn ou Harlem elegeram Alexandria Ocasio-Cortez, né, que é uma das deputadas representantes no Congresso americano mais extremistas do Partido Democrata. A Califórnia também elegeu muitos deputados de extrema esquerda no Congresso e mesmo assim temos um problema econômico de um lado e eles continuam elegendo esses representantes. O que está acontecendo na sociedade americana, na sua opinião, esse curto-circuito, né, entre a realidade e o responso das urnas? Eu acho que um curto-circuito é uma boa definição. Tem, me parece, uma parte que quer dobrar a aposta, então percebeu ou fez medidas que claramente não estão dando resultado, mas insistem nelas, imaginando que em algum momento as coisas vão melhorar ou vai se ajustar. Mas eu percebo e torço que muitas pessoas, uma parte considerável, está se dando conta de que precisa voltar atrás, especialmente essas políticas que você comentou por parte do Partido Democrata, né? Claramente, essa questão envolvendo criminalidade, enfim, a banalização do furto, do roubo, é algo que gera consequências muito ruins para a sociedade, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral, especialmente. Então, eu acredito mais cedo ou mais tarde, e inclusive com os exemplos bem-sucedidos de estados republicanos que conseguem ter um controle muito maior em relação à questão de segurança e criminalidade, que a política, inclusive a democrata, comece a voltar para um estágio de mais bom senso, né? E eu acho que essa manifestação do prefeito de Nova York é um sinal disso, bastante evidente. Mas é interessante essa questão também em relação ao liberalismo nos Estados Unidos em um contexto demográfico muito diferente do momento de fundação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país, sempre foi um país com várias etnias, várias raças, parte era escrava, né, que foi trazida para lá durante a época colonial e depois até a Guerra Civil. Muitos outros imigrantes chegaram ao longo dos séculos, mas hoje parte da crítica ao sistema liberal, à economia de mercado e boa parte dos apelos ao socialismo vem justamente das minorias étnicas nos Estados Unidos. A gente citou agora o nome de Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada de origem hispânica e ela se declara abertamente socialista. Quanto influenciou, na sua opinião, essa mudança, quanto está influenciando essa mudança demográfica nos Estados Unidos, onde os WASP, né, os White American Anglo-Saxon Protestants, ou seja, os americanos
típicos americanos brancos, de ascendência anglo-saxã, protestante, que foram os pais fundadores dos Estados Unidos, e hoje são, pela primeira vez na história, na minoria relativa, né? São uma maioria relativa, mas são minoria dentro dos Estados Unidos. Quanto que essa mudança demográfica está impactando essa visão de mundo e a presença da liberdade nos Estados Unidos, e quanto, na verdade, o liberalismo consegue transcender da etnia, da raça, da religião também, né? A presença cada vez maior de católicos em relação, em detrimento aos protestantes. E para onde os americanos, os Estados Unidos estão indo com essa mudança demográfica no contexto dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, o Paul Johnson, o historiador inglês, ele costumava dizer que a experiência americana, a aventura americana, ele colocava, servia de lição não só para os próprios americanos, mas para a humanidade, né? E que especialmente o momento de independência dos Estados Unidos é um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Ali realmente se reuniu um grupo de lideranças única na história, em termos de conhecimento, de virtude, de coragem, para enfrentar o maior império da época e se tornar independente. E se tornar independente construindo um país com base nas ideias de liberdade, com base num conceito muito claro da busca da felicidade, da vida, da liberdade. E isso está registrado nesse documento tão importante que é a Declaração de Independência, mas foi construído antes mesmo da independência. As colônias da Inglaterra que formaram depois os Estados Unidos, Paul Johnson inclusive cita, é o que mais próximo o homem chegou, a sociedade humana chegou, de uma sociedade sem impostos. E era uma sociedade muito próspera. Ela chegou na época da independência, antes de ser efetivamente declarada, os padrões de vida dos norte-americanos eram melhores do que da metrópole na Inglaterra. Os americanos comiam melhor, tinham uma qualidade de vida, uma expectativa de vida maior, eles eram mais altos em regra, justamente em virtude da boa nutrição. A comida era mais barata, né? Já era uma sociedade de classe média, isso antes da independência. E depois da independência, o avanço que se teve ali no final do século XVIII e ao longo de todo o século XIX é um negócio impressionante. Muita gente fala que os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo depois das guerras no século XX, não é verdade. No último quarto do século XIX, os Estados Unidos já era a maior potência do mundo. O que as guerras fizeram, tendo em vista que a guerra não aconteceu em território americano, é catapultar os Estados Unidos para ser a potência hegemônica, né? E ela ganhar um distanciamento em relação às outras potências muito grande. Mas ela já tinha essa prosperidade do século XIX, foi impressionante. E baseado nesse ideal de uma sociedade livre, de uma economia aberta, de comércio com todos os países. O discurso de despedida do Washington, que é famosíssimo e vale muito a pena ler, quem puder entrar na internet e puxar, o discurso de despedida do Washington, ele deixa um recado ali para o comércio, a política externa americana, que foi seguido por muito tempo. Que era de você fazer comércio com todas as nações e evitar conflitos e alianças também. Se manter alianças e conflitos dentro do possível, se manter o mais afastado disso, justamente para gerar prosperidade, para gerar crescimento e a sociedade americana florescer. Então, todo ao longo do século XIX isso aconteceu. O grande fenômeno para mim, a grande virada de chave, e aí indo para a sua pergunta da questão demográfica, acontece na década de 30, década de 40, especialmente depois do crash da Bolsa em 1929, que muitos reputam como algo de responsabilidade do mercado, mas tantos outros, inclusive Murray Rothbard, um dos grandes pensadores libertários, reputa que na verdade não foi a liberdade econômica, mas sim a interferência do governo que causou a crise de 29. Lembrando que a partir da década de 1910
o governo americano já começou a intervir mais na economia do que fazia nas décadas passadas, né? Então, veio um movimento de interferência na economia, e aí o Rothbard ele faz toda a justificativa de por que a culpa deveria ser colocada muito mais no governo do que na economia de mercado. Mas o fato é que o bode expiatório responsável foi colocado como economia de mercado, e aí o governo começou a ter uma amplitude muito maior, a se imiscuir em assuntos que antes ele não entrava. O New Deal foi um grande marco disso, inclusive a Suprema Corte autorizando a União a ingressar em áreas que até então a própria Suprema Corte dizia que não era competência da União, né? Por isso que eu falei antes que a federação ela continua muito forte nos Estados Unidos, mas ela é menos forte do que ela já foi no na própria estrutura institucional americana. Justamente nesse momento é que a União começa a ganhar mais força, ganhar mais relevância, os estados perderem essa relevância. E aí, para mim, esse é o grande marco, e não é um marco que é representado por uma grande explosão demográfica de novas migrações, né? Porque até aí a migração ela vinha seguindo um fluxo que era o fluxo ordinário, né? De europeus, então teve uma leva de irlandeses, uma leva de italianos, de alemães, enfim, os ingleses evidentemente, né? Desde o início, mas é muito mais, e eu reputo muito mais essa responsabilidade para as elites americanas tradicionais do que para a população nova que chegou depois. Porque os Estados Unidos também tem uma característica da imigração que é interessante quando a gente compara com a imigração para a Europa. Nos Estados Unidos, as pessoas migram em busca da oportunidade de trabalhar. Eles não vão em busca do Estado oferecer a condição de vida para eles. Eles sabem que o Estado não vai ser amigável, né? Ou que eles não vão ter tudo de mão beijada. Independente da origem, as pessoas que vão para os Estados Unidos vão pelo sonho de, se eu trabalhar duro, a minha família tem a chance de ter uma vida melhor. Na Europa, com um estado de bem-estar social muito mais forte, muito mais robusto, as pessoas vão com o sonho de ter a casa garantida pelo governo, o emprego garantido pelo governo, a escola garantida pelo governo, a saúde garantida pelo governo. Então, porque no final, claro, você tem perfis dentro de comunidades e demográficos, mas dentro de cada demografia, dentro de cada sociedade, você tem pessoas com perfis distintos, né? Então, você pega o hispânico que vai para os Estados Unidos, ele vai com... quem está disposto a ir para os Estados Unidos está disposto a ir para trabalhar duro. Ele sabe que não vai ganhar nada de mão beijada. O hispânico que vai para a Europa, talvez ele não vá com esse mesmo espírito. Muitos vão, óbvio, também com a ideia de trabalhar duro, mas também tem os que vão, bom, lá as coisas são mais fáceis, né? Se eu conseguir ficar e me regularizar, o Estado vai me dar quase tudo. Então, eu estou indo em busca do estado de bem-estar social, né? Não do trabalho duro. Então, isso também tem uma diferença no fluxo migratório que é importante. Mas eu, estudando um pouco da história americana, eu reputo que hoje a situação que está é muito mais fruto e responsabilidade das elites americanas que acabaram abrindo mão daquilo que fez os Estados Unidos ser o que são, do que de fluxos migratórios que chegaram. E agora, do ponto de vista intelectual, que temos alguns poucos minutinhos, infelizmente, porque o assunto mereceria horas de debate. Do ponto de vista intelectual, também nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, também depois da crise de 2008, mas ainda mais depois da pandemia, vimos uma retração das ideias liberais em comparação com aquilo que foram no passado e um avanço de ideias, como por exemplo do Estado empresário, do Estado indutor do crescimento, a Mariana Mazzucato, né, que se tornou até uma referência para o governo brasileiro, ou o Piketty também, um francês que era até consultor do governo francês e que
indica que aponta a necessidade de aumentar os impostos sobre os mais ricos para proporções inimagináveis, até 90%. Quase um imposto punitivo, né? Por que você acha que nesse momento histórico estamos vivenciando esta avançada de ideias liberticidas, economicamente e até politicamente, restrição de movimentação de capitais, por exemplo, também que se fala disso em alguns países europeus, para onde vão essas ideias? De fato, você acha que nos próximos anos veremos governos aplicando essas ideias no dia a dia, em detrimento da liberdade econômica, e qual será o resultado? A liberdade ela sempre encontrou desafios, né, e inimigos que precisavam ser combatidos, né, e em alguns momentos o homem conseguiu, e a liberdade conseguiu avançar, encontrou terrenos e pessoas que entendiam a sua importância e conseguiam defender ela com mais força, com mais capacidade, né, de convencimento. Em outros, ideias intervencionistas, totalitárias avançaram e a liberdade se perdeu, pelo menos por um determinado período em algumas sociedades. Então esse choque entre liberdade e autoritarismo, entre liberdade e intervencionismo, ele acontece diariamente, né? É sempre uma batalha você manter a liberdade. E isso, inclusive, os pais fundadores falavam, né, dos Estados Unidos, a liberdade ela está uma geração de ser perdida sempre. Se você não estiver cultivando o valor da liberdade, não estiver cultivando a importância da manutenção da liberdade, facilmente ela se perde. E em momentos de crise, como eu falei antes, em que o medo prospera, isso se agrava ainda mais, né? E muita gente trabalha com o medo para colocar a sua visão de mundo, né, em pauta. E aqui eu acho que é um ponto importante, né? A liberdade ela se baseia muito nas virtudes humanas, né? E muitas vezes os inimigos da liberdade se baseiam nos vícios humanos. Então, o próprio Churchill falava isso, né? Que o socialismo é fruto da inveja, de uma série de vícios, não de virtudes humanas. E a gente tem que conviver com isso, tem que lidar com esse tipo de sentimento. Eu acho que essa questão envolvendo esse debate sobre os super ricos envolve muito também essa questão da inveja, né? E de um conceito econômico que já foi fartamente comprovado incorreto, que é do bolo único de riqueza, e que se você se tem uma pessoa que está com um pedaço maior do bolo, é porque tem outra que está com um pedaço menor, né? É como se fosse a economia algo estanque e que o bolo fosse sempre o mesmo. Isso obviamente não é o caso. A capacidade de gerar recursos, de gerar desenvolvimento econômico, ele é praticamente infinito. O bolo vai aumentando cada vez mais, especialmente quando você tem mais liberdade, né? E aí é muito menos uma questão de se estão prosperando ou se a sociedade como um todo está prosperando, e muito uma questão de inveja. Não, tudo bem, está todo mundo prosperando, mas tem uns que estão prosperando mais. Mas qual é o problema se todo mundo está prosperando, né? E essa é a história da liberdade econômica, se você for ver. Todos os países que tiveram liberdade econômica, que conseguiram construir instituições que promovessem a liberdade econômica, prosperaram não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Os grandes movimentos culturais, os grandes momentos na Itália renascentista, onde as pessoas tinham liberdade para criar, liberdade para pensar coisas diferentes, liberdade para sonhar, né? Então, a liberdade ela não é só o florescimento econômico, ela é o florescimento de todos os aspectos da vida. É o terreno fértil que a humanidade encontra para alcançar graus mais altos de felicidade, de prosperidade, de criação, de inventividade. Pois é, só para terminar, que temos alguns minutinhos aqui, o que falta para que o Brasil de vez se torne um país onde essa liberdade é aplicada? É uma questão de tempo? Você está vendo, você está otimista com o Brasil? Em 2 minutinhos, e falta alguma representação política, um presidente liberal para poder dar um choque de liberalismo na economia brasileira, ou a resistência
por parte da burocracia e de parte do empresariado também é forte demais, na sua opinião? Os desafios são muito grandes, sem dúvida. O Brasil não tem um histórico de aplicação verdadeira das ideias de liberdade. Toda a nossa história republicana, talvez o momento mais em que as ideias de liberdade tiveram mais espaço, do ponto de vista econômico, inclusive, de prosperar, foi no Império, especialmente ao longo do reinado de Dom Pedro II. E um período que o Brasil teve boa prosperidade, inclusive em índices semelhantes aos dos Estados Unidos. A Constituição da monarquia era uma boa Constituição que a gente teve. E depois da República, o Brasil alternou aí momentos curtos de democracia com governos autoritários, momento curto de democracia com momento autoritário. A gente nunca estabilizou uma estrutura de democracia, de abertura, de liberdade. Mesmo o governo militar, que é tido, né, como de direita, ele nunca foi um defensor da liberdade de fato. Ele sempre foi muito intervencionista, acreditava nos campeões nacionais, nas grandes empresas nacionais, na proteção da indústria nacional, não abriu a economia. Tanto é que quando veio a redemocratização, você não tinha carros importados no Brasil, era super limitada a oferta de casa, a oferta de computadores, tecnologia, porque se defendia muito a indústria nacional, não deixava vir os avanços que estavam acontecendo em outros países, né? E isso aconteceu ali logo na virada do regime militar para o início da democracia, da redemocratização do país, né? Então, o nosso histórico é um histórico de protecionismo, é um histórico de intervencionismo, não é uma história de liberdade econômica. Isso explica muito dos nossos problemas e da nossa dificuldade de prosperar e avançar enquanto país. Então, assim, é um grande desafio. Tem diversos grupos que não querem que a liberdade avance, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse lá no início da nossa conversa, eu acredito que o povo brasileiro intuitivamente acredita muito nas ideias de liberdade, respeita muito as ideias de liberdade. É um povo naturalmente tolerante, aberto à diversidade, seja ela religiosa, seja ela de expressão, seja ela que for. Então, é um povo que tem uma abertura muito grande para o diferente, né, para a característica individual. Então, eu acho que tem um terreno que pode muito bem avançar para uma sociedade mais livre. Mas isso vai demandar muito trabalho. É importante que surjam mais lideranças políticas que defendam essas ideias, que consigam enxergar a importância das ideias de liberdade para o avanço do nosso país e consigam transmitir isso no processo eleitoral, né? Transmitir isso para a população, transmitir isso nos seus debates com os seus pares numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Então, é fundamental que a gente tenha novas lideranças políticas trazendo essas ideias, que a gente tenha novas lideranças no meio acadêmico também trazendo essas ideias, participando do debate público, né? O liberal, ele acredita no debate aberto, no debate plural, e ele não tem medo de debater com quem for. Então, que a gente tenha cada vez mais espaço para as ideias serem trazidas. Mas não vai ser fácil, isso é certo. Com certeza, como se fala em francês, vaste programa, né? Ou seja, o caminho é longo. Wagner, eu teria 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo é tirano aqui, a produção já está me falando que precisamos encerrar, mas muito obrigado, Wagner Lehnardt, diretor executivo do Instituto Millennium. Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje, aqui no BMC Talks. Obrigado, Carlos. O prazer foi meu. Um prazer conversar com você e com todos os telespectadores. Muito obrigado também a você pela audiência e continuem com a nossa programação aqui na BMC. Nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.